Olá pessoal, eu sou André Seco e esse é mais um vídeo da série de Entity Framework Core aqui no canal Coding Night. No vídeo de hoje nós veremos o recurso chamado Entity Type Configuration. É um recurso que já existia na versão 6 do Entity Framework e agora existe também na versão Core dele. Esse recurso nos permite organizar melhor nosso código quando estamos configurando e mapeando as nossas entidades dentro da nossa aplicação. Com ele é possível criar várias classes e arquivos para separar o mapeamento de cada entidade do seu código e também nesse vídeo, para aproveitar o feedback do pessoal que está acompanhando a série, eu vou mostrar alguns dos mapeamentos, algumas boas práticas quando você está realizando esse mapeamento das suas entidades na sua aplicação. E também como você pode organizar a sua aplicação quando você está trabalhando com o Entity Framework Core e assim com outros ORMs também. Para entender então como funciona esse novo recurso, como fazer os mapeamentos, nós veremos um exemplo na prática. Muito bem pessoal, estamos aqui no Visual Studio Code. Eu já estou com o meu projeto aqui aberto do Entity Type Configuration. Lembrando que todas as demos que vocês veem nessa série de Entity Framework Core estão no meu repositório do GitHub, que está aparecendo aí na tela. E beleza, então vamos iniciar aqui. Vou aqui no meu arquivo csproj, que é o arquivo do projeto. Tá? Aqui eu tenho um projeto .NET Core 2.1, com dois pacotes instalados, que é o Microsoft Entity Framework Core.design e o .SQL Server. Ambos na versão 2.1 também. Eu vou utilizar uma base local da SQL Server, como eu venho fazendo nos outros vídeos. E então, normalmente nos outros vídeos eu colocava tudo dentro desse Program CS, né? Hoje nessa demo nós não temos nada, apenas o método padrão, que é o método main. E aqui então eu vou começar a mostrar como que geralmente eu distribuo, né, a organização do código e das classes dentro do meu projeto. Claro que dependendo de projeto para projeto vai variar, você vai utilizar outra estrutura. Isso aqui é bem livre para quem está programando e depende também do cenário, tá? Então aqui, primeiramente eu criei uma pasta chamada Contexts. Nesses contextos aqui é onde eu tenho o meu contexto do Entity Framework. Eu posso ter mais de um, né, dependendo como eu estou trabalhando. Nesse caso, dessa demo bem simples, eu estou trabalhando apenas com um. Eu nomeei ela de Data Context, tá? Vou entrar aqui nela, tá certo? Não vou mostrar o código ainda, estou mostrando a estrutura. Aí, eu separei em outra pasta aqui, poderia ser em outro projeto também, né? Mas nesse caso, como é bem simples, eu preferi separar apenas numa pasta. Caso você esteja trabalhando aí com um projeto maior, você pode separar isso em um projeto que faça referência ao seu domínio, onde as suas entidades vão estar, né? Então, isso aqui não estaria aqui, ia estar em outro projeto. Mas representando então aqui eu tenho a pasta Entities, tá? Onde vai ficar todas as minhas entidades. Nesse caso eu tenho apenas duas, uma é o livro e outra é livro detalhes. Tá? Uma é relacionada com a outra, depois a gente vai ver o mapeamento bem certinho. A outra pasta que eu tenho aqui é uma pasta para guardar os meus mapeamentos, que é o objetivo central desse vídeo, né? Mostrar como você pode fazer os mapeamentos dessas entidades que eu acabei de mostrar em classes separadas, tá? Organizando melhor o código que você tem na sua aplicação. Deixando bem claro que você tinha como fazer isso antes desse recurso, tá? No Entity Framework Core, inclusive. Porém, o que acontece é que você tinha que escrever um método de extensão, por exemplo, né? Tinha que fazer uma implementação customizada para conseguir fazer uso desse recurso. Agora o que eu vou mostrar é uma implementação nativa do próprio framework, ok? Então aqui nessa pasta Mappings eu vou ter os mapeamentos, obviamente. E aqui nessa outra pasta, Migrations, eu estou fazendo uso do Migrations mesmo, né? Da abordagem de Code First, que gera o script para a geração do banco no meu servidor.
e aí esses códigos são gerados automaticamente através de um comando que eu vou mostrar depois também. Tá certo? Então, basicamente, é essa a estrutura do meu projeto. Eu tenho os meus contextos, no caso aqui é só um, as minhas entidades, a pasta para os mapeamentos e uma pasta que ele cria automaticamente, que é a Migrations. Ok? Então, vou fechar aqui. Vou começar então pelas entidades. Então, abrindo aqui a pasta, eu tenho primeiro um arquivo livro, que é minha classe livro, né? Então, aqui eu tenho livro ID, né, uma propriedade, título, autor, ano, publicação, que são propriedades que geralmente nós usamos nos outros vídeos. Temos também aqui uma data de cadastro e temos uma propriedade de navegação, livro detalhes, que faz referência a essa minha outra classe. Tá certo? Então é um objeto apenas, não é uma coleção. Então cada livro vai ter um objeto de detalhes, que vai detalhar um pouquinho mais a questão da identificação do livro. Então aqui no livro detalhes eu tenho o livro ID, que vai ser minha chave primária, editora, número de páginas, tá certo? E aqui eu tenho uma outra propriedade de navegação, livro. Caso eu queira navegar, quando estiver nos detalhes e ir para o livro, eu consigo através dessa propriedade de navegação aqui. Tá certo? Então aqui são as minhas entidades. O próximo que eu vou mostrar aqui é o meu contexto. Então eu tenho o data context. Aqui então eu tenho um DB7 livro, tá? Para tratar da manipulação dos dados da minha tabela livro quando ela criar, tá certo? Aí eu tenho aqui o método de configuração, onde vocês já conhecem. Eu estou utilizando aqui o provider do SQL Server para trabalhar com a base local do SQL Server, obviamente. Tá? Então tem aqui a minha connection string. E aqui eu tenho o meu método de modelagem, onde eu vou criar o modelo, fazer todas as configurações e os mapeamentos de todas as propriedades lá das minhas entidades. Então tá aqui o detalhe do novo recurso também. Como que era feito até então? Tá? Eu geralmente fazia dentro desse próprio método onModelCreate. Então eu chegava aqui, poderia acionar o Model Builder, tá? Que é o nosso parâmetro. Aí eu ia definir uma entidade que eu ia mapear, entidade livro no caso, tá certo? E aí o que eu podia fazer aqui? Podia escolher uma propriedade dessa minha entidade para fazer alguma configuração. Então, property, eu vou escolher uma propriedade qualquer aqui, por exemplo, autor, tá? Eu sei que lá na minha classe a propriedade autor é do tipo string, então o Entity Framework tem toda uma convenção, né? Tem todo um padrão de mapeamento caso você não faça nenhuma configuração. Então, por exemplo, no caso de strings, se você não dizer qual é o tipo da coluna que você quer criar no teu banco e o tamanho, ele vai criar um nvarchar max, tá certo? Então, é muito para essa minha propriedade autor, para essa minha coluna. Então, por isso que eu estou mudando o mapeamento e eu vou definir aqui para ponto hasColumnType. Então, estou definindo o tipo da coluna que vai ser criada no banco. E eu coloco aqui, entre aspas, varchar 100, tá? Por exemplo. Podia ser mais, podia ser menos, mas só para exemplificar como que faz o mapeamento. Então, a partir dessa definição, no momento que eu fazer o uso aí das migrations e criar um modelo do meu banco, ele vai ler esse mapeamento e vai saber que não vai ser mais o padrão, não vai ser mais nvarchar max, e sim vai ser varchar 100. Obviamente para essa propriedade que eu estou definindo. Tem outros tipos de configurações que eu não vou tratar agora, vou mostrar quando eu estiver mostrando aqui dentro da pasta mapping, tá? Mas é só para vocês entenderem que o mapeamento era feito dentro desse método, tá certo? Agora, como que acontece? Eu consigo descentralizar, consigo dividir esse mapeamento em várias classes, vários arquivos que eu quiser. Então não preciso mais colocar diretamente aqui dentro, eu posso criar uma classe
aqui dentro de mapping, eu criei um livro map, tá certo? Esse livro map vai ter todas as configurações, mas para isso eu preciso implementar uma interface específica, que é o iEntityTypeConfiguration, tá? E passar o tipo da entidade aqui, no caso da minha entidade, que eu estou configurando. No caso aqui é livro, né? Então, livro map implementa iEntityTypeConfiguration de livro. Aí eu tenho, obviamente, é uma interface, então ela pede para que eu crie um configure, que é um método, e ele tem como parâmetro um EntityTypeBuilder do tipo livro também, tá? Então, é dentro desse método configure que eu vou fazer os mapeamentos referentes à minha entidade de livro. Se eu tiver outras 20, 50, 100 entidades, eu posso ir separando elas em classes diferentes. Então, no momento da manutenção, fica muito mais fácil trabalhar dessa forma, né? Eu já vou direto na classe que diz respeito à entidade que eu quero alterar e o trabalho fica muito mais rápido, muito mais fácil. Inclusive, o código também fica bem mais legível, né? Não vou encher de coisa naquele método de modelagem lá do meu contexto e vou conseguir aí separar da melhor forma possível. Então aqui quais são os mapeamentos, tá? Aqui eu já vou explicar um pouquinho sobre eles e um pouquinho sobre as convenções também, que já serve também como um vídeo por causa dos feedbacks do pessoal que pediu para falar um pouco dos mapeamentos e como fazer também. Então aqui inicialmente eu tenho um mapeamento dizendo qual vai ser o nome da minha tabela. Então eu tenho builder.toTable livro, tá certo? Livro, aqui está entre aspas, eu estou definindo o nome que eu quero que a minha tabela tenha lá no meu banco de dados. Então vai ser livro. Mas por que será que eu tenho que definir esse nome livro, sendo que o padrão dele é pegar o nome da minha entidade e criar a tabela, tá? A minha entidade se chama livro, então por padrão ele deveria criar como livro, tá certo? Só que tem um detalhe. Tem regras para ele montar esse tipo de configuração padrão do Entity. Então, como o critério número 1 para definir o nome da tabela, ele pega sempre o nome do DB7, caso exista. Então, nesse caso, eu tenho um DB7 da classe livro, e o nome do meu DB7 é livros no plural. O que acontece é que quando eu fizer a minha migration, quando eu criar ela, ele vai primeiro ver se tem um DB7, qual é o nome desse DB7 no meu contexto, e vai criar o nome da minha tabela igual ao do DB7, tá certo? Nesse caso que o meu é no plural, então ele vai criar livros, tá? Caso eu não tivesse esse DB7, aí sim ele ia considerar o nome da minha entidade, o nome da minha classe mesmo, tá? Que no caso é livro no singular. Aí eu não precisava colocar um mapeamento aqui definindo o nome da tabela. Nesse caso, como eu tenho então o DB7, eu defini aqui toTable livro. Então já está definido, ele não vai mais criar no plural. Outro detalhe, a segunda linha aqui do meu mapeamento. Estou definindo qual que é a chave primária da tabela. Aí temos outra convenção. Não seria preciso eu fazer dessa forma. Aqui eu estou definindo que a minha chave primária do livro vai ser a minha propriedade livro ID. Só que por convenção também o Entity Framework assume que todas as propriedades, deixa eu abrir aqui a entidade livro, que tiverem o nome da entidade, ou melhor, o nome da classe, mais a palavra ID, ele entende que isso deve ser a minha chave primária da minha tabela. Então, nesse caso, como eu sigo esse padrão, eu não precisava fazer essa configuração de chave primária. Outra convenção aqui é caso eu tenha apenas uma propriedade chamada ID, puro e simplesmente, ele também entende que deve ser a chave primária, tá certo? Mas eu coloquei aqui no mapeamento apenas para vocês verem como seria caso ela tivesse outro nome, tá? Então, builder.hasKey, indicando a propriedade, nesse caso, livro ID. Agora vamos para outras propriedades
que são do tipo texto, string, e uma que é do tipo datetime, tá? Então, eu tenho aqui builder.property apontando para o título, que é uma propriedade string lá na minha classe, e estou falando .hasColumnType varchar 200, tá? Então ele vai ter o tipo varchar do tamanho 200. No outro caso aqui do autor, estou definindo para o tipo varchar e tamanho 100. E por último aqui eu tenho uma propriedade datetime na minha classe, porém é uma data de cadastro. Por algum motivo eu poderia gravar a hora também do cadastro, mas sei lá, tem alguma regra que me diz que eu tenho que gravar apenas a data, ou por alguma necessidade eu quero gravar apenas a data. Nesse caso, eu posso mapear também a minha coluna para o formato date, que já existe no SQL Server para ser utilizado. Eu também poderia colocar datetime, tá? Então, sem problema nenhum, podia colocar datetime aqui que iria funcionar também. Ok? O padrão, se não me engano, é datetime 2 do Entity Framework Core, tá? Mas isso vocês podem tirar dúvida também na documentação, ele fala lá quais são os padrões caso você não faça o mapeamento em determinado propriedade, ok? Então essa é o mapeamento do meu livro. Vamos agora para o mapeamento do livro detalhes. Aqui eu tenho a mesma estrutura, é outra classe, tá, pessoal? Também implemento a Entity Type Configuration, a minha interface nativa, que é do próprio Entity Framework. Passando o tipo livro detalhes, tem o método configure também. E aí eu estou falando que a minha tabela vai ter um nome específico. Nesse caso, eu estou falando que ela vai ter o nome de livro detalhe, tá certo? Por que eu estou definindo isso? Ele não tem nenhum DB7 aqui no contexto para a minha entidade livro detalhes. Porém, o nome da minha classe é livro detalhes no plural. E eu quero, por algum motivo também, que seja no singular, tá? É uma regra que me passaram, aí o superior me passou que tem que ser no singular, então eu vou definir no singular aqui também. Então, toTable livro detalhe. O segundo aqui eu estou definindo a chave primária, que é builder.hasKey livro ID. Nesse caso é necessário. Caso eu não coloque essa linha, ele vai reclamar falando: tem uma entidade livro detalhe que não tem chave primária definida. Por quê? Se a gente vier aqui na nossa entidade livro detalhes, ela tem a propriedade livro ID, porém ela não segue o padrão do Entity Framework, né? O padrão seria ou o nome ser apenas ID ou o nome ser apenas livro detalhes ID, tá? Nesse caso é livro ID, então não cai em nenhuma das regras padrões do Entity, por isso eu tenho que definir no meu mapeamento, tá certo? Então eu tenho que vir aqui no mapeamento e colocar hasKey e apontar para essa propriedade, que obviamente essa propriedade já vai servir para eu fazer o relacionamento entre as minhas entidades. Eu tenho aqui outra linha que está mapeando a propriedade editora, que é uma string, né? Então vai virar varchar 100 de tamanho. Eu tenho uma propriedade aqui que é do tipo int na minha classe, e aí eu vou mapear ela para smallInt lá na minha tabela, né? Vai virar smallInt. Por que smallInt? Porque eu acho que int é muito grande para guardar número de páginas, tá? Então tinyInt é muito pequeno, porque vai até 255, se não me engano. E smallInt, então, está entre os dois aí, entre int e tinyInt. Então, fica melhor e eu não fico alocando tanto espaço sem necessidade, tá certo? Então, é bom sempre dar uma olhada em quais tipos existem no SQL Server ou chamar o DBA, caso você não entenda tanto. Se você é dev, dá uma olhada na documentação, ver até quanto que o tipo que você vai escolher suporta, se vai dar algum problema ou não, e faz o mapeamento da forma correta. Por fim, aqui então, nós temos o mapeamento
de relacionamento entre as minhas entidades livro e livro detalhes. Nesse caso vai ser um relacionamento 1 para 1, então para cada livro eu vou ter um objeto aqui, né, um registro dos meus detalhes. Então cada livro tem o seu detalhe, então é has1 p.livros, isso aqui é uma propriedade de navegação, tá, do meu livro detalhes, ponto withon detalhes, que esse é uma propriedade de navegação lá no meu livro, tá certo? Então, estou pegando as duas propriedades de navegação e estou mapeando elas 1 para 1. Então, está pronto o nosso relacionamento também. Aí eu já terminei o mapeamento tanto do livro quanto do livro detalhes, tá certo? Ambos em classes separadas, tendo uma organização melhor e fazendo uso do novo recurso de Entity Type Configuration. Lembrando, pessoal, aqui eu não falei de todos os tipos de mapeamento, né? Mas vocês viram como é possível definir cada tipo para cada coluna, ver qual é o melhor tipo, né? Fazer relacionamentos, escolher o nome da tabela, definir a chave primária e assim por diante. Eu vou ver se eu faço outro vídeo tratando só desse tipo de configuração, mas acredito que aqui já deu para dar um overview de como configurar, como separar isso aí, tá certo? Então, por fim, eu já tenho criado as migrations aqui, mas eu vou recriá-las para vocês verem como que isso é gerado. Antes de mostrar a parte de migrations, eu vou mostrar um detalhe bem importante, que é para funcionar toda essa configuração que a gente fez nessas classes separadas, tanto do livro detalhes quanto do livro em si. Então aqui no nosso contexto, né, no método de modelagem, eu preciso falar que eu estou mapeando essas minhas entidades em outras classes. Tá? Para isso eu utilizo o método applyConfiguration, ou seja, estou aplicando todo o mapeamento que eu fiz em outras classes nesse meu método de modelagem. Então, modelbuilder.applyConfiguration, e aí cria um novo objeto da classe que eu utilizei para mapear. Então, nesse caso, tem new livro map e outra linha modelbuilder.applyConfiguration, passando o parâmetro new livro detalhes map. Então, se vocês não colocarem essas linhas aqui, quando você fizer o uso de migrations, né, criar a tua migration, ele não vai seguir os mapeamentos que você fez, porque ele não conhece. Então, para ele conhecer, para ele aplicar, você tem que colocar essas linhas aqui no método onModelCreate, ok? Então, vou fechar tudo aqui, tá? Não quero salvar. E vou aqui para o meu Commander, que é a minha ferramenta aí de linha de comando para fazer o uso do .NET CLI, tá? Dos comandos dela. Lembrando que a partir da versão 2.0 do Entity Framework Core, nós não precisamos mais ter no nosso CSProj uma linha aqui falando do .NET CLI Tool Reference, que era o que permitia a gente trabalhar com as ferramentas do .NET EF, tá? Desse comando, que é o que a gente vai fazer agora, o .NET EF Migrations, tá? Com esse comando eu começo a trabalhar com as migrations. Então, eu não preciso mais nenhuma linha lá no CSProj para trabalhar com isso, porque o próprio .NET teve uma implementação aí para trabalhar com Global Tools e o EF entrou como padrão no .NET, tá? Então, beleza. .NET EF Migrations, nesse caso que eu já tenho criado, vou ter que dar um remove, tá? Só para mostrar para vocês como que cria. Mas no caso de vocês, podem pular essa etapa. Isso aqui faz a remoção da última migration criada. Então aí, ele removeu a minha migration, tá certo? E aí eu vou criar ela, então o comando é .NET EF migrations add e um nome qualquer que você quiser, tá? Então no caso aqui eu vou colocar initial, que é um nome que eu sempre uso para a migration inicial. Beleza, conseguiu fazer aqui. E aí, vou voltar aqui no meu projeto. Ele
se não existir a pasta, ele cria essas migrations. E ele cria 3 arquivos, tá? Não vou entrar muito no detalhe aqui, mas um é o snapshot, onde tem, vamos dizer assim, um histórico de como está a última migration aplicada. A última migration que foi criada aí no teu código, no caso, como não foi aplicada ainda no banco de dados. Mas conforme você vai aplicando, ela vai sobrescrevendo e vai tirando um snapshot aí para caso você tenha que voltar uma versão e tudo mais. Beleza, o que interessa mais aqui é essa classe que ele cria com a data e hora aqui, né? Underline o seu nome que você criou da migration. Então aqui eu tenho o método up e o método down. Então o up vai, quando eu atualizar, né, usar um comando .NET database update, que é quando ele vai jogar essas configurações lá e criar tudo que tiver nesse script lá no meu banco de dados. Nesse caso, o que ele vai fazer vai ser um create table de livro, definindo que eu tenho um livro ID, que é uma coluna inteira, né, de int, falando que ele vai ter o valor gerado automaticamente, que é um dos padrões também, né, quando eu estou trabalhando com a chave primária, ele vai falar que a minha coluna aqui vai ser um valor gerado automaticamente, que é chamado também de auto-increment e a identity, né, que é a chave primária, então não vai repetir também. Você tem como mudar isso aqui, caso você não queira que ela seja gerada automaticamente, também tem um mapeamento para isso, tá certo? Eu tenho aqui a minha coluna título, que vai ser do tipo varchar max, então tá vendo aqui que ele já colocou o tipo que a gente mapeou. Autor varchar 100. Ano publicação vai ser inteiro. Poderia ter mudado? Sim, poderia ser de outro tipo, por exemplo, small int também. Data de cadastro vai ser do tipo date. Aqui então ele define a chave primária aqui embaixo, né? Criando a PK aqui. E a outra tabela, que é livro detalhe, perceba que os nomes ele respeitou também o que eu defini. Livro ID vai ser do tipo int. Editora vai ser varchar 100, número de páginas vai ser do tipo small int, tá certo? Então vê a diferença aqui do ano publicação, que eu não defini nenhum tipo de mapeamento para ele, ele ficou padrão como inteiro. E número de páginas, que também era uma propriedade int, virou small int porque eu defini lá no mapeamento dele. E por fim aqui ele está criando o relacionamento. Então aqui eu tenho a minha chave estrangeira sendo criada, né? Falando que eles vão se ligar tanto o livro quanto o livro detalhe através da coluna livro ID. E ele está, por padrão, falando que quando eu deletar um livro, isso vai ser propagado para os registros que estão relacionados com ele, no caso o livro detalhe. Então tem um onDelete falando que é cascade, ou seja, né, vai propagar esse delete para todos os que estiverem relacionados, para os filhos, vamos dizer assim. E tem o método down, que ele faz um rollback de todas as alterações que ele fez no up aqui, né? Então, como o up foi 2 criações de tabela, no down vai ser 2 exclusões de tabela. Então, portanto, drop table livro detalhe e drop table livro, tá certo? Então, essa aqui é a estrutura do arquivo de, vamos chamar assim, script, né, que o migration cria, código C# e tudo mais, mas quando eu faço o comando .NET if database update, ele converte todo esse script aqui em código SQL, né, no código para criar a minha estrutura e fazer as alterações, caso não seja a primeira migration que estiver criando. Caso eu tenha que alterar algum campo, eu faço uma outra migration e aplico ela também, tá? Então eu vou fazer o comando aqui para persistir isso no banco de dados. Então aqui na minha ferramenta de linha do comando, eu vou fazer .NET EF database
update. Então esse comando vai aplicar todas as migrations que não foram aplicadas até então no meu banco de dados. No meu caso vai ser apenas uma, porque eu só tenho uma, né? Então vamos aguardar aqui ele criar a minha database e as minhas tabelas. Aplicou então com sucesso, não deu nenhum erro. Então eu vou vir aqui no meu SQL Server Management Studio, já estou conectado na minha base local, vou apenas dar um refresh aqui nas minhas databases. Ele já criou então efcore.demo, que é o nome da minha database. Nas tabelas aqui vamos conferir. Olha só o que ele criou, tá? Deixa eu até abrir aqui já para mostrar. Tá certo? Então, primeiramente, ele criou uma tabela chamada EF Migration History, que é o que vai guardar quais foram as migrations que eu apliquei no banco de dados. Ele guarda aquele nome que ele cria lá na nossa aplicação. Aí ele cria também uma tabela livre com todos os mapeamentos conforme estava no script. Percebendo a publicação aqui ficou como int, né? Data de cadastro ficou como date, certinho. Todos os varchar da forma correta. E o livro detalhe, ele criou também certinho. Editora varchar 100, número de páginas, small int. Se nós formos olhar agora o mapeamento aqui nas keys, tá vendo que ele criou uma chave estrangeira, né, aqui na parte do livro detalhe, ligando esse livro detalhe à minha tabela livro, né, através da propriedade livro ID. Então fez tudo da forma correta, tá certo? Eu vou até abrir os detalhes aqui, só para vocês verem a questão do cascade. Então perceba que nos detalhes dessa chave estrangeira aqui, eu tenho uma delete rule que está setada como cascade, tá? Que é aquele detalhe do onDelete que tinha no nosso script lá na nossa aplicação. Ok? Agora vamos fazer um outro passo aqui, que é a criação, fazer uma alteração na verdade de uma entidade aqui qualquer. Pode ser o livro, tá? Eu vou setar esse ano publicação para small int também. E vou criar outra migration para ele fazer as alterações. Então, eu vou vir aqui no meu mapeamento do livro e vou colocar um outro mapeamento chamado builder.property. Qual propriedade eu quero? Eu quero o meu ano publicação e vou definir que o tipo da coluna dele vai ser small int. Certo? Fiz a alteração, salvei. Agora eu vou fazer mais uma migração. Então, .NET EF Migrations add alteração ano publicação, tá? É esse o nome que eu dei. Então, vou criar essa migration. Beleza, ele fez aqui. Ele deu um alerta aqui, pessoal, falando que eu mudei o tipo de dados para um tipo de dados que é menor, né? Então, small int é menor que int. Então, ele está avisando que isso aqui pode causar perda de dados, caso eu tenha dados já na minha tabela, e vamos supor que eu tivesse um número maior do que small int já salvo nessa tabela, no momento que eu fizer a migração, ele pode acusar um erro aí, ou pode fazer eu perder alguns dados, tá? Por causa que ele vai tentar forçar essa alteração. Então aqui eu vou verificar na minha aplicação qual que foi a criação da migration. Percebam que agora o método up só tem um alter column, tá? Então ele está alterando a minha coluna ano publicação para o tipo small int. E
está falando que o tipo antigo aqui era int, né? E o método down, caso eu queira fazer rollback, ele vai alterar de small int para int novamente. Tá? Então ele cancela, né? Volta atrás na alteração. Então eu vou aplicar isso no banco. Então novamente eu vou fazer .NET, né? EF database update. Aplicou certinho. Vamos verificar aqui no banco. Vou atualizar aqui a parte de colunas do livro. E ok, pessoal, olha só, ano publicação mudou para small int, certo? Então fez a alteração da forma correta. Um detalhe que eu quero mostrar são os dados dentro dessa EF Migration History. Perceba que ele mostra exatamente o que falei, né? Que são as migrations que foram aplicadas. Então ela tem aqui a initial e tem a alteração ano publicação, que foi a segunda. E mostra qual que é a versão aqui do meu Entity Framework que eu estou utilizando para fazer a migração, né? 2.1.0. Tá certo? Então, fechamos o ciclo aí. Eu já fiz uma nova migration para mostrar. Alterei a estrutura da minha tabela e mostrei como que essa mecânica funciona. Lembrando aqui que o foco foi mostrar a questão dos mapeamentos, né? Como que eu posso fazer o uso do Entity Type Configuration para fazer essa separação de mapeamento em vários arquivos, em diversas classes, e apenas referenciar aqui no contexto, né? Quais são as minhas classes de mapeamento, tá? Fica muito mais legível, muito mais limpo, não fico enchendo de coisa aí o meu contexto. Mostrei alguns tipos de mapeamento aí que o pessoal pediu. E também a questão das migrations, né? Como que você faz a inicial, como que você cria a sua database, quando você precisa fazer uma alteração, você cria uma nova migration, atualiza no banco, então fechando todo esse ciclo aí. Bom, esse foi o recurso de Entity Type Configuration, espero que vocês tenham gostado, deixem nos comentários o que vocês acharam, o que vocês querem ver por aqui, e nos vemos no próximo vídeo.